Meus amados irmãos, ainda temos alguns minutos e com a ajuda de Deus eu quero trazer uma palavra baseada no Evangelho segundo escreveu o evangelista São João, capítulo 6, versículo que nós lemos na leitura devocional. Vamos ler o 35. Né? E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quem pode dizer graças a Deus, irmãos? Meus amados irmãos, nós lemos esta palavra de Deus, é o sermão do pão da vida que Jesus pregou para os judeus. E os judeus ficaram assustados com esta palavra. Quando Jesus disse que era o pão da vida, eles disseram que já tinham recebido o pão da vida. Olhando para o Antigo Testamento, no versículo 32, no versículo 31, os judeus disseram: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão de onde, meus irmãos? Do céu. Os irmãos sabem que quando Deus tirou Israel do Egito, eles foram para o deserto do Sinai. E lá no deserto do Sinai houve muitos milagres. E podemos dizer que o maior milagre foi o pão que Deus mandou a cada manhã. Esse pão caiu do céu, ou caía do céu todos os dias. E a primeira vez que esse pão caiu era um pão sobrenatural. Os ateus, os materialistas já tentaram explicar e não conseguem explicar. Mas para nós não precisa de muita explicação, porque nós cremos num Deus todo-poderoso. E quem crê num Deus todo-poderoso não precisa de muita explicação. E meus irmãos, quando eles saíram, chegaram no deserto, Deus mandou uma comida, que era uma comida que era diferente de todas as comidas, e caía como geada, caía como se fosse granitos de geada no chão. E quando eles juntavam, eles eram sólidos, aquele granulado sólido, e eles tinham que pisar no pilão ou no moinho de pedra, que naquele tempo não havia moinho de metal, e eles moíam, e daquela farinha eles faziam bolos, eles faziam pães, e durante 40 anos esse pão acompanhou Israel no deserto. E a Bíblia diz que esse pão só parou de cair quando eles entraram na terra de Canaã. Quando eles entraram lá, que deu a primeira safra de trigo, então o milagre parou. O milagre desapareceu porque eles agora estavam na terra prometida. E meus irmãos, esse milagre era muito falado entre os judeus. E os judeus, eles diziam: olha, Moisés, nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer do pão ou o pão do céu. Meus amados irmãos, e no capítulo 6 de São João, Jesus aparece e diz: eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia! E agora ficou o conflito, ficou o choque com os judeus, porque os judeus, eles diziam que o pão que desceu do céu foi o pão do passado, foi o pão do maná que caiu no deserto, e agora aparece Jesus dizendo que é o pão da vida eterna. E meus irmãos, Jesus explica para eles que aquele pão que caiu no Antigo Testamento, aquele maná que veio do céu, era um milagre que Deus fez, mas era um milagre que apontava para Cristo. Os irmãos sabem que o Antigo Testamento fala de Jesus. Jesus disse em São João, eu acho esse versículo, ele fala muito na minha alma,
No Evangelho de São João 5:39, Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, como está na tela. Que Escrituras era essa que Jesus estava falando? Não era o Novo Testamento, porque quando Jesus disse essas palavras, não havia nenhum versículo do Novo Testamento. Os primeiros livros do Novo Testamento foram escritos depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus foi para o céu, depois que Jesus mandou o Espírito Santo, foi que os evangelistas escreveram os primeiros evangelhos. E depois Paulo escreveu as cartas. E depois Pedro, Tiago, João também escreveram as suas epístolas. Mas quando Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, Jesus estava falando do Antigo Testamento, que já existia. O Antigo Testamento, os milagres que aconteceram, as alegorias, aqueles milagres eram figuras do Cristo que havia de vir, eram símbolos do Cristo que havia de vir, era uma representação do Jesus que ainda havia de vir do céu no tempo determinado. Então, irmãos, aquele maná que caiu, aquele pão que sustentou os israelitas por 40 anos, era uma figura do verdadeiro pão. Aquele pão era um pão que matava a fome de quê? Me ajude. Aquele pão que caía todos os dias no deserto, era um pão que matava a fome do corpo. Era um pão que eles comiam num dia e no outro precisava comer outra vez. Mas aquele pão, Jesus disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Aleluia. Aquele pão material alimentava o corpo, mas aquele pão material apontava para Jesus, que havia de vir o verdadeiro pão do céu. Então, irmãos, aquele maná era uma figura de quem? Me ajude, para vocês entenderem. Aquele maná era uma figura de quem, meus irmãos? De Cristo. Era uma figura de Jesus. Era Deus falando para aquele povo que Deus iria um dia mandar o pão da vida eterna para a salvação da humanidade. Assim como Deus mandou o maná, Ele iria mandar o seu Filho para trazer a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, irmãos amados, aquele maná era uma figura de Jesus. E eu quero, dentro de poucos minutos, explicar para vocês por que aquele maná é uma figura de Jesus. Em primeiro lugar, aquele maná era uma coisa incompreensível. Porque não era farinha de trigo, não era farinha de mandioca, não era farinha de aveia. Era algo totalmente diferente do que existia aqui na terra. Era materializado, era coisa material, era coisa nutritiva, era coisa que alimentava, mas o povo de Israel não entendia como era aquilo. Por sinal, ganhou o nome de maná. Por que ganhou o nome de maná? Porque a palavra maná em hebraico é maum. E maum em hebraico quer dizer: o que é isto? Glória a Deus. Ele ganhou o nome de maná porque quando caiu pela primeira vez, os israelitas disseram maum. E maum em hebraico quer dizer o quê? O que é isto? Então ganhou o nome de maná. Traduzido para o português é maná. Maná quer dizer: o que é isto? Maná quer dizer: o que significa isto? Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Então, meus amados e queridos irmãos, nós vemos aqui uma coisa interessante. Glória a Deus para sempre. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que aquele maná tinha umas características diferentes. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui na palavra do Senhor que Jesus também veio à terra de uma forma inusitada. Assim como o maná veio de uma forma inusitada, Jesus também, ele veio de uma forma diferente.
Para os irmãos terem uma ideia, Jesus ele foi concebido diferente dos demais homens. Os outros homens são concebidos, as pessoas são concebidas pela junção natural de um homem com uma mulher. E Jesus desceu do céu diferente de todo mundo. Ele não foi produto de uma junção de José com Maria, porque quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, Jesus foi trazido do céu pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o anjo Gabriel visitou Maria e o anjo Gabriel disse: olha, mulher, sobre ti descerá o Espírito Santo. Vocês podem dizer glória a Deus por isso? Então, irmãos amados, nós vemos que o Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria e a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, assim como o maná veio do céu de uma forma diferente, Jesus também, ele veio do céu de uma forma diferenciada. O povo não sabia que Jesus, como foi o nascimento de Jesus, eles pensavam que Jesus era filho de José e Maria, mas José era apenas o pai putativo, era o pai que cuidava de Jesus, mas não foi ele que gerou Jesus, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa interessante, irmão, é que aquele maná, ele era branco como a neve. Em Êxodo 16 e 14, eu não sei se dá para vocês observarem, e vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. Glória a Deus. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como o que, irmãos? A geada. Os irmãos sabem que a geada, ela desce do céu, glória a Deus, purificada. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que dizem que o gelo, ele não pega bactéria, ele não pega contaminação. Louvado seja o nome do Senhor. O maná descia como geada. E o gelo, ele não pega, ele não assimila nenhuma contaminação. Louvar enquanto ele está no estado sólido. Ele não entra nada nele que contamine. Louvado seja Deus. É uma figura de Jesus. O maná que caía do céu como uma geada é uma figura de Cristo, porque Cristo veio a este mundo e nunca se contaminou com o pecado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Jesus foi a única pessoa que veio a esta terra e não se contaminou. Todos se contaminaram, todos pecaram. A Bíblia diz em Romanos 3 e 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Não há nenhum justo. Em Romanos 3 e 10 diz que Deus olhou do céu para a terra para ver se via um justo e não achou nenhum sequer. Mas Jesus, ele veio com uma geada. Ele bateu na terra, mas ele não se contaminou. A Bíblia diz que João Batista olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. E na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo 18, diz que Jesus é o Cordeiro imaculado e incontaminado. Glória a Deus. Então, meus irmãos, porque Jesus é o maná que desceu do céu, e o maná batia na terra, mas não pegava nenhuma contaminação. Assim também foi Jesus. Por isso que Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. O maná era apenas uma figura, o maná era apenas um símbolo. Outra coisa interessante, irmão, é que o maná, ele não veio grande, ele veio do céu. Olha aí o que está na tela: alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa, o que, irmãos? Miúda, miúda e redonda, miúdo como o que, irmão? Interessante, irmão. Jesus, ele veio miúdo. Glória a Deus. Os irmãos sabem que Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele foi quem criou o céu e a terra. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito
se fez, mas para salvar a humanidade, ele não podia vir com a sua glória. Para salvar a humanidade, ele não podia vir com a sua majestade. Então ele veio miúdo. Louvado seja Deus. Imagina, irmão, o Criador do céu e da terra ficar miúdo. Ele ficou tão miúdo como o maná descia grande, em blocos grandes, ou o maná descia miúdo. O maná descia miúdo. Jesus, para salvar a humanidade, ele teve que ficar miúdo. Tão miúdo que os irmãos sabem, tem gente aqui que entende, não é minha área, que para ver uma pessoa quando é gerada, quando gera uma pessoa no ventre de uma mulher, é preciso o quê? Um microscópio para poder enxergar que ali já tem alguém, ali já tem um embrião. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, Jesus, para nos salvar, ele veio como maná, ele veio miúdo. A Bíblia diz, irmão, que o verbo se fez o quê, irmão? Carne. Irmão, isso para os ateus, isso para os materialistas é uma afronta. Dizer que Deus veio do céu para entrar no ventre de uma virgem, se fazer um ser invisível a olho nu, como um bebê frágil. Louvado seja Deus. Nascer como toda pessoa nasce, de 9 meses, ser colocado numa manjedoura, ser tratado, ser cuidado. Maria teve que ensinar Jesus a falar, teve que ensinar Jesus a andar. Isso para os ateus, para os incrédulos é uma afronta. Mas o nosso maná, ele não veio grande, ele teve que se fazer miúdo. Aleluia. Para nos salvar, o maná não vinha os blocos grandes, o maná vinha miúdo. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. E o que foi que aconteceu, irmãos? Veja esse versículo se comprovando no Novo Testamento, em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5. Filipenses 2 e 5 diz assim: de sorte que haja em vós, disse Paulo, o mesmo sentimento que houve também em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Prossiga. Que sendo Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a quem? A Deus. Mas o que foi que ele fez? Mas, prossiga, mas aniquilou-se a si mesmo. Olha, o que é aniquilar? Vocês sabem, jovem, o que significa a palavra aniquilar? Aniquilar é triturar, aniquilar é quebrar, aniquilar é reduzir a pó. Jesus, para me salvar, Jesus, para lhe salvar, ele já existia, ele já era Deus, ele é maior do que o cosmos, ele é maior do que o universo, mas para me salvar e lhe salvar, ele aniquilou-se. Aleluia. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê, meus irmãos? De servo, e fazendo-se o que, irmãos? Semelhante aos homens. Aniquilou-se. Por isso que o maná, ele vinha grande ou ele vinha miúdo? Me ajudem, por favor. Miúdo. Olha aqui o Novo Testamento. Jesus, para salvar a humanidade, ele teve que se aniquilar, ficar desse tamanho, gerado no ventre de uma virgem, nascer como uma criança, engatear como uma criança, sendo Deus, sendo Criador, sendo de forma de Deus, mas por amor à minha alma e por amor à sua alma, ele aniquilou-se. Porque o maná vinha pequeno. Louvado seja Deus. Vamos mais adiante, não dá tempo de falar. O maná também, irmão, ele caía de noite. Aleluia. É interessante que o maná, ele caía na escuridão da noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o dia, antes do dia amanhecer, ainda nas trevas, o maná caía. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos amados, nós vemos isso em Números, em Êxodo 16 e 13, por favor. Êxodo 16 e 13 diz que o maná caía. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Diz que o maná caía pela manhã, logo cedo, antes do sol aparecer. Louvado seja a Deus. Aleluia. E pela manhã, e aconteceu que à tarde
E aconteceu que à tarde subiram as codornizes e cobriu o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Quando o dia amanhecia, o pão já estava lá. À noite, na escuridão da noite, o maná caía. Pastor, o que significa isso? Jesus veio, irmão, no meio da escuridão. O profeta Isaías disse que o pecado é treva, o pecado é escuridão, o pecado é representado pelas trevas. E a Bíblia diz que Jesus nasceu à noite. Louvado seja Deus. Está escrito nos evangelhos que ele nasceu de noite. Ele não nasceu de dia, ele nasceu à noite, representando as trevas espirituais que nós estávamos. Eu estava numa longa noite, você estava numa longa noite escura, e nós estávamos na escuridão do pecado, na escuridão da ignorância, na escuridão sem saber para onde ia. Mas de madrugada à noite, o pão da vida desceu do céu. Aleluia. Mas tem outra coisa. Aleluia. Para ser comido, o maná tinha que ser moído. Vamos ver isso em Números 11:8. Números capítulo 11, versículo 8. Coloca aí, por favor, depois Isaías 53:5. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Números 11:8. E espalhava-se o povo e colhia, e em moinhos o moía, ou num grau. Grau quer dizer pilão. A palavra grau com L é pilão, traduzindo para um português nordestino. E num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. Glória a Deus. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Vamos voltar um pouquinho. Espalhava-se o povo e colhia, e em moinhos o moía. O maná tinha que passar por onde? Me ajude. Ele tinha que ser o que, meus amados irmãos? Triturado. Para fazer o pão, para fazer a massa de fazer o pão, para dar alimento ao povo, para dar nutrientes ao povo, era preciso que o maná fosse ou moído no moinho, ou fosse o que, meus amados irmãos? Pisado. O que foi que aconteceu com Jesus? Para ser o nosso Salvador, para salvar as nossas almas, o profeta Isaías disse que Jesus também foi moído, assim como o maná. Veja aí Isaías 53:5, falando sobre Jesus, uma profecia messiânica. Mas ele foi ferido pelas nossas, o que, irmãos? E moído pelas nossas iniquidades. Para Jesus nos salvar, foi preciso que ele fosse moído na cruz do Calvário, foi preciso que ele fosse chicoteado, foi preciso que ele fosse coroado de espinho, foi preciso que ele fosse triturado para produzir o azeite da nossa salvação. Glória a Deus. Por isso que aquele maná do Antigo Testamento era uma figura de Cristo. Aquele maná do Antigo Testamento tinha tudo a ver com Cristo. Mas eu tenho uma outra notícia. Louvado seja Deus. O maná, ele caía bem pertinho das pessoas. Louvado seja Deus. A pessoa não precisava ir para longe para pegar o maná. Não precisava fazer uma longa viagem para pegar o maná. O maná, olha para cá, o maná caía na porta da tenda das pessoas. Veja aí Êxodo 16, 13 e 14. Êxodo 16, 13 e 14. E aconteceu que à tarde subiu os codornizes e cobriu o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor de quê, irmão? O orvalho caía ao redor de quê? Do arraial. Prossiga. E alçando-se o orvalho, quer dizer, quando o orvalho evaporava, quando o orvalho subia, e alçando-se o orvalho, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. Irmãos amados, quando o israelita abria a porta da tenda de manhã, o que era que ele encontrava? Glória a Deus. Quando o dia clareava, que ele abria a porta, o que era que estava à sua disposição? Me ajudem, por favor. O maná. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Como Deus é bom.
O que é que isso significa? Irmão, significa que para você ser salvo, os irmãos sabem que as religiões pagãs, elas dizem que para ser salvo, você tem que fazer longas viagens, você tem que ir a algum lugar de peregrinação. Louvado seja Deus. Os irmãos sabem que de 25 em 25 anos tem uma porta santa em Roma, que o Papa ele abre, parece que para o ano vai ser um ano santo, e eles têm uma porta lá que só é aberta de 25 em 25 anos. Eu estou falando com propriedade porque eu pertenci àquela religião. E quando completa 20, a cada 25 anos, eles abrem aquela porta com a cerimônia, com a pompa, o Papa, os cardeais, e eles batem um martelinho naquela porta e ele abre, e eles dizem que aquela porta é santa, e que eles dão uma indulgência, que quem passar por aquela porta receberá perdão de todos os seus pecados. Chama-se indulgência plenária. Diz que quem entrar por aquela porta vai ser salvo, porque o Papa assinou um decreto que dando indulgência. Indulgência quer dizer perdão. Glória a Deus. Agora eu fico pensando, e quem não pode ir lá? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Milhões e milhões nunca poderão ir àquela porta. Eles garantem que quem passar por aquela porta receberá perdão pleno dos seus pecados. Eles dizem que tem que passar por lá. Os irmãos sabem que os hindus, eles têm as cidades sagradas, né? Tem o rio Ganges, e eles dizem que só vai ser salvo, só vai ter uma boa, não é nem salvo, uma boa reencarnação, quem morrer e se enterrar e for queimado nas margens do rio Ganges. Aleluia. Os muçulmanos, eles dizem que nos preceitos do Alcorão, para ser salvo, tem 5 preceitos, e entre os preceitos é fazer pelo menos uma visita a Meca, pelo menos uma visita na vida. Diz que para ser salvo tem 5 preceitos, mas o 5º preceito, eu não vou falar dos 4, porque não é o caso, é ir a Meca. Diz que tem que ver a pedra negra, que tem lá uma caaba, um cubo, um templo em forma de cubo, e tem uma pedra que a pessoa bota a mão, e eles acreditam que o pecado passa para aquela pedra, e a pessoa é salva. Mas o meu Jesus, irmão, ele não marcou nenhum lugar. O maná caía na porta da tenda. Quem pode dar glória para Jesus nessa noite? O pão da vida, você não precisa ir a Roma. Para você achar o pão da vida, você não precisa ir a Meca. Para você achar o maná da vida, nesta noite, o maná está aqui em Maceió, está em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no Japão, na China, na Coreia. O maná, ele cai perto de você e é acessível a todos. Quem pode dizer glória para Deus por isso? Aleluia, porque o maná, ele caía na porta das pessoas. Você pode dar um glória para Deus, irmãos amados. O maná caía na porta. Era somente se levantar e abrir o que, meus amados irmãos? A porta da tenda, e o maná estava à sua inteira disposição. Quem crê que Jesus está perto hoje aqui? Quem crê que o Senhor está aqui no meio desta igreja? Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Aleluia. O maná caía na porta da tenda. Mas, irmãos amados, eu tenho outra revelação do maná aqui. O maná, irmãos, ele caía no chão. Aleluia. Glória a Deus. Ele caía no chão, irmãos. E para você pegar o maná, era necessário o quê? Uma simples coisa. Era necessário abaixar-se. Aleluia. Se a pessoa tivesse um problema na coluna, não podia pegar o maná. Se a pessoa não se curvasse, não podia pegar o maná, porque o maná caía onde, meus amados irmãos? No chão. O que é que eu aprendo? É que o maná é só para quem se abaixa. É só para quem se humilha. O soberbo nunca vai receber Jesus como Salvador. O arrogante nunca vai aceitar a Cristo. Somente aqueles que se humilham e dizem: Senhor, eu me curvo, eu me dobro, e eu te aceito como o enviado de Deus. Eu te aceito como o maná do céu. Eu te aceito como o pão da vida. Mas para encerrar, que eu já estou vendo gente se mexendo, louvado seja Deus, aleluia. Para encerrar, mas eu vou encerrar, tenha medo não. Louvado seja o nome do Senhor. O maná, irmãos, ele tinha prazo.
Glória a Deus, ele não ficava à disposição para sempre. Vamos ver isso no livro de Êxodo 16 e 21. Esse vai ser o último versículo, possivelmente, não sei. A não ser que Deus me inspire e eu vá para meia-noite. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu espero que não. Olha aí, o que era que tinha que fazer, irmão? O maná não ficava o dia todo, não. O maná, ele tinha hora que desaparecia. Olha aí, eu quero que vocês leiam para me ajudar a garganta. 1, 2, 3. Ah, irmão, eles escolhiam que hora? Me ajude, que hora eles escolhiam, irmãos? De manhã. Porque se deixasse para depois, com o aquecer do sol, o maná derretia. Pastor, e o que é que isso tem a ver com Jesus? O que é que isso tem a ver? Por acaso Cristo desaparece? Por acaso Cristo, o pão da vida, ele some? Não, significa que você tem que aproveitar a oportunidade. Por exemplo, o preguiçoso, dessas moças que dormem até meio-dia, desses rapazes que passam a noite na internet e de manhã levanta na hora do almoço. Quando chegasse lá, o que era que acontecia? Que abrisse a porta para pegar o maná, não tinha mais. Aleluia. Pastor, o que é que isso significa? Isso significa, irmão, que o maná está à nossa disposição, mas vai chegar um tempo que muitos irão procurar o maná. Mas já passou o que, meus amados irmãos? Passou a oportunidade. Vamos ver Isaías 55 e 6, que é correlato com isso. Olha aí, irmão, Isaías 55 e 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto o que, meus amados irmãos? Se pode achar. E invocai-o enquanto está perto, irmão. Vai chegar tempo que muita gente vai procurar o maná, o pão da vida. Quem é o nosso maná? Quem é o nosso pão da vida? Quem é? Diga o nome dele bem forte: Jesus. Mas o profeta disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar tempo, irmão, que as pessoas elas vão procurar depois que Cristo buscar a igreja, no período da grande tribulação, quando o anticristo estiver reinando na terra. Muitos vão procurar o Senhor. Vão procurar o Senhor, vão procurar o maná. Mas acordaram o que, meus amados irmãos? Tarde. Então aproveite o maná, aproveite enquanto a porta está aberta, aproveite enquanto Jesus não vem buscar a igreja, aproveite enquanto a porta da graça se fecha, porque os preguiçosos do passado, quando levantavam tarde que ia procurar o maná já não existia mais. Eu convido a igreja para ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. E enquanto a equipe, o Ministério do Louvor, louva a Deus, eu quero saber onde está a primeira pessoa que nesta noite quer receber o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu para que dê vida ao mundo. Onde está a primeira pessoa? Levante a sua mão e diga: pastor Oswaldo, eu quero este maná, eu quero o pão da vida. O pão da vida é Cristo, o pão da vida é Jesus. O pão da vida, pastor, o pão da vida é o pão da ceia? Não, o pão da ceia representa o pão da vida. O pão da ceia fala do pão da vida. O pão da ceia é a memória do pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o pão da vida mesmo é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia. Onde está a primeira pessoa em nome de Jesus? Podem executar os seus louvores. Onde está a primeira pessoa? Em nome de Jesus, na galeria,